Olá pessoal, que bom ter vocês aqui novamente. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que é a prática dessa fé. Eu, não sei você, mas eu amo as coisas se realizando na prática. E a fé é prática, né? A fé não é uma coisa estática. A fé ela exige um movimento, a fé é ação. A própria palavra de Deus diz, né? Crie, por isso falei. Então quem crê fala, quem crê profetiza, quem crê faz alguma coisa. Você nunca vai ver na Bíblia, a Bíblia não vai trazer em nenhum momento alguém que pela fé não fez nada. Né? A gente tem os heróis da fé, aquele elenco de homens que são referência para nós ali em Hebreus 11. E ali a gente vai ter vários exemplos. E sempre o versículo começa com a mesma frase. Pela fé, fulano fez isso. Pela fé, ciclano fez aquilo. Então, pela fé, nós realizamos coisas. Nós fazemos algo. E aqueles homens, diz a Bíblia, e que eu acho tremendo, lá no versículo mais adiante, depois de terem elencados vários homens de fé que fizeram várias coisas, diz a Bíblia lá, já quase no final do capítulo, diz assim, e o que mais eu direi? Falta palavras para falar de Gideão. O escritor ele vai dizer assim, me falta palavras, porque são tantos homens na Bíblia que pela fé fizeram tantas proezas que falta palavras. E ele fala assim, que foram homens que da fraqueza tiraram forças. Acho tão lindo, tão poderoso. Você imagina, da fraqueza você tirar força. Como é que faz isso? Só pela fé. Então esses homens, eles realmente usaram essa fé. Não é uma fé estática. Muitas pessoas falam assim, mas eu tenho fé, mas eu queria ter essa fé. Eu falo, não, fé você tem. Você só precisa exercer essa fé. E normalmente a gente vai usar essa fé em momentos adversos. Se a gente pedir a Deus para Ele aumentar o nosso nível de fé, você pode ter certeza que você vai passar por algum momento difícil. Porque é ali que a gente vai ter que usar a nossa fé. Onde não tem mais recurso humano nenhum. Você vai ser obrigado a usar a fé. E ali você vai subir de níveis de fé. Então aqui também eu queria falar sobre Abraão. Porque assim, não tem como a gente falar de fé sem falar do pai da fé, né? E Deus chegou para ele e falou assim, sai da tua terra, da tua parentela, e que eu te mostrarei para onde uma terra que eu vou te dar, né? Então, assim, diz a Bíblia que imediatamente Abraão saiu da terra dele e foi para uma terra que Deus ainda ia mostrar para ele. Porque Abraão, ele não andou por vista, mas ele andou pela palavra que Deus liberou. Ele sabia que aquele que liberou a palavra era fiel para cumprir. Então, Deus não falou para Abraão, olha, você vai para a terra, tal terra, ou você vai daquele jeito, no caminho vai ter isso, vai ter aquilo. Não, Deus só falou para ele, sai e eu te mostrarei a terra. Deus não mostrou o caminho para ele. Então, normalmente, andar por fé, a gente não vai ver. Mas a gente vai andar mediante uma palavra daquele que já viu, que é o Senhor. Porque Ele, sim, traz existência que não existe como se já existisse. Ele, desde o início, sabe o fim de todas as coisas. Amém? Então, assim, realmente, eu quero te estimular, né, a praticar essa fé. Sabe, quando você ouvir alguma notícia ruim, tiver um diagnóstico, um decreto, uma palavra sobre a sua vida, não aceite essa palavra como se fosse a última. Vai na palavra de Deus e fala assim, não, eu quero saber o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Sabe? Muitas vezes as pessoas aceitam as palavras do homem como se fossem decretos para a vida delas. Nós devemos pegar o nosso manual de vida, que é a Bíblia, que é a palavra que chama a existência que não existe, que é a palavra de Deus. E nós aí, com essa fé nessa palavra poderosa, né, a gente muda circunstâncias, a gente muda diagnósticos em Deus. E isso é todo dia, sabe? Não é só em ocasião especial. A vida pela fé é um estilo de vida. Então você já acorda agradecendo, você já acorda profetizando. E assim, vem muitas lutas. Eu, por exemplo, quando vem lutas no meu dia a dia, não vou falar assim que eu gosto, mas eu acho interessante, porque eu falo assim, já sei que vai ter vitória. Porque isso é viver por fé. Porque como que você vai ter vitória se você não tiver luta? Então, se alegre. Diz a Bíblia, Regozijai-vos no Senhor em todo o tempo. Dai graças em tudo.
Não é só no momento bom, mas dá graça em tudo. Por quê? Porque a gente sabe em quem a gente tem crido. Então, assim, eu até escrevi um livro com casos, né, dessas experiências do meu dia a dia com o Senhor. São experiências poderosas, mas sempre foram geradas no meio de adversidades. De não que virou sim, de sentença desfavorável que virou sentença favorável, de morte que virou vida. Então, essa é a vida pela fé. Essa é a prática, né? Então, assim, não adianta a gente ter uma fé e não usar a fé. E não importa o tamanho da sua fé, porque Deus já disse na palavra também que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vai ser impossível para nós. Então não adianta, não tem a ver com o tamanho da sua fé, mas tem a ver com você exercer a fé que Deus já te deu. E aí, sim, você vai subindo de nível, de fé em fé, de fé em fé. Porque você vai tendo experiências com esse Deus, você vai tendo experiências com a fé. Então aquela palavra que te abalava já não vai te abalar mais, porque você já sabe que em outra oportunidade você praticou a fé e teve resultados poderosos. Amém? Espero mais uma vez ter abençoado a sua vida e que você possa realmente viver por fé, porque vale a pena.